Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu abri a caixinha de perguntas lá na rede social vizinha e vocês me fizeram muitas perguntas, não deu para responder todo mundo, né, por escrito, então vou responder algumas questões em vídeo. É claro que, como eu vou responder várias perguntas de uma vez, as respostas vão ser mais objetivas, mas se vocês se interessarem pelo tema, vocês podem procurar por outros vídeos aqui no canal que eu só falei daquele assunto. Aí eu fiquei um bom tempo abordando um único tema. Aqui eu vou responder de maneira mais direta, tá? Então a primeira questão é: como lidar com a autoculpa? Eu perdoo os outros, mas não consigo me perdoar. Em geral, a gente sente essa autoculpa, né, como ela colocou aqui, quando a gente já tem uma reprogramação desde a infância de focar na sombra, de se autocriticar, de ter medo, né, de ser muito movido pelo medo. Então a primeira coisa que eu recomendo é que você comece a fazer uma reprogramação mental. Para isso, tem dois livros fantásticos que eu quero indicar. Um é o Super Cérebro, do Deepak Chopra, com o Dr. Rudolf Tanzi, que fala sobre essas ordens que a gente dá para o cérebro e como modificá-las, né? E eu também recomendo um livro que chama O Cérebro e a Felicidade, do Rick Hanson, que é um neurocientista, um neuropsicólogo. Ele ensina uma série de exercícios para a gente aprender a mudar o foco cerebral, porque a gente é muito treinado desde criança a focar no problema, na falta, no defeito, na limitação, e a gente cresce achando isso normal e a gente vai fazendo isso com a gente mesmo. E aí muitas vezes a gente acaba fazendo isso conosco ao longo da vida, de ficar se culpabilizando, e aí com isso a gente não lida bem com os próprios erros. Quando a gente vai analisar as crenças mais profundas que sustentam o comportamento de culpa, a gente observa uma coisa bem interessante. Inclusive, eu aprendi isso com o querido e saudoso Gasparetto. Ele falava que a pessoa que se sente muito culpada, em geral, é uma pessoa muito vaidosa, porque ela não aceita que pode errar, né? Quando a gente não lida bem com os próprios erros, em geral, isso reflete uma vaidade do ego. Porque é como se a gente falasse assim: nossa, como é que eu pude errar? Né? E a gente erra, faz parte da vida. Então, para você conseguir lidar bem com os próprios erros, aceitar que você pode errar sem ficar se culpando, você precisa ter essa humildade, né? E outra coisa é você aprender a focar nas suas qualidades. Ao invés de você ficar o tempo todo ativando a vibração da culpa, focando nos seus erros e se martirizando por conta disso, uma coisa que eu aprendi com os Abraham Hicks e que funciona muito é você fazer listinha de qualidade, sabe? Das suas qualidades. Faz uma meditação, depois da meditação você senta, pega uma listinha e começa a escrever ali as suas qualidades, aquilo que você vê de bom em você. Começa a ativar a vibração, né? A relembrar de momentos que você foi elogiada por conta da sua competência, por conta de coisas que você fez e acertou. Porque aí você vai ensinando para o seu cérebro que não tem por que você ficar focando nas suas sombras. Porque a gente sabe, né, quando a gente não tem uma visão materialista da realidade, a gente sabe muito bem que quando a gente foca na sombra, a sombra aumenta. E a gente não consegue integrar a sombra quando a gente fica focando nela e se culpando, mas sim quando a gente transcende a dualidade da mente, o caos da mente. Como é que a gente faz isso? Com meditação. Então, quando você medita e sai da dualidade da mente, não tem como você se sentir culpada, porque você vai estar se olhando com os olhos do ser e não com os olhos do ego, entende? Tem uma frase maravilhosa do querido Yogananda, né, do iluminado Yogananda. Eu não lembro ipsis literis a frase, mas era algo assim: você tem que medir quem você é pelas vezes que você passou com Deus e não pelas vezes que você cometeu erro. Eu acho essa frase belíssima porque traz uma mudança de paradigma, né? Nos ajuda muito no desenvolvimento de uma autopercepção muito mais alinhada com a fonte, porque a fonte não julga. Claro, é importante a gente ter discernimento entre certo e errado,
mas isso não é julgamento, entende? E para você aprender a fazer o certo, você não pode ficar se culpando e relembrando e ativando a vibração das vezes que você fez errado, porque senão você fica presa nesse sentimento de culpa, você não evolui e não expande a consciência. Enquanto você está se culpando, você não está investindo a sua energia em melhorar, em ajudar alguém. Você está lá se martirizando, ai, não devia ter feito isso, ai meu Deus, eu não devia. Você está o tempo todo no eu não deveria, né? Percebe como tem uma vaidade do ego que não aceita errar? Agora quando você fala, ok, eu errei, me arrependo, é passado, eu vou fazer o bem agora. Inclusive no próprio livro dos Espíritos, o Kardec fala isso, que o bem que você está fazendo agora está compensando os erros do passado. Então aquilo que você fez no passado ou deixou de fazer é outra história, você tinha outra consciência. No passado você não era a pessoa que você é hoje. Você não tinha o nível de consciência e de percepção que você tem hoje. Então o que vai adiantar você ficar ativando aquelas memórias do passado para ficar presa naquela história que já foi, sabe? Quando você faz isso, você está perdendo energia numa coisa inútil, você não está crescendo, você não está evoluindo, você não está ajudando ninguém, entende? E aí quando você está se culpando, você está cometendo outro erro, né? Então você poderia usar esse tempo e essa energia para investir na sua evolução, para meditar, fazer uma terapia, fazer caridade, fazer atividade física, para não se conectar com os erros do passado. Você fica ativando a vibração de culpa, a tendência é que você venha repetir aquele comportamento. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de ficar olhando para ele, falando mal dele. A gente precisa focar na luz, porque quando a gente foca na nossa luz, essa luz se expande. Então, senta, faz listinha de qualidade, olha para a sua luz. E o tempo que você desperdiçava se culpando, você vai focando nessa luz, vai fazendo coisas boas para si mesma e para os outros. E com isso você vai reprogramando a sua mente para parar de se culpar. A outra pergunta é a seguinte: como ajudar uma pessoa que não acredita em Deus e não quer viver? Olha, minha sugestão amorosa para você é que você ore pro guia espiritual dessa pessoa e pro seu. Inclusive tem vídeos aqui no canal ensinando, chama Ritual de Cura para Relacionamento. Recomendo também que você dê o nome dessa pessoa num centro espírita, ou se você puder levá-la num centro espírita, é melhor ainda. Se ela não quiser ir, você pode dar um nome no centro que eles fazem um trabalho à distância, um trabalho de desobsessão. Porque em geral, não sei se é o caso, mas em geral esse tipo de sentimento é característico de obsessão espiritual. Então, se você puder dar um nome num centro espírita, eu sinto que vai ajudar bastante, tá? A outra pergunta é a seguinte: uma dica para vencer o medo da mudança, de perdas, de recomeçar, estou me sentindo angustiada. Gente, a gente tem muito medo quando a gente tem a crença no mal, né? Porque uma coisa é aquele medo instintivo de sobrevivência. Então você vai atravessar a rua, você vê que tá vindo um carro, você vai correndo, né? É o instinto de sobrevivência. Então esse medo biológico, instintivo, primitivo, ele é saudável, porque ele permite que a gente sobreviva. Agora aquele medo, aquela ansiedade assim que vem do nada sem um motivo lógico, em geral, vem justamente por conta dessa programação cerebral que a gente tem desde que o mundo é mundo e que está se intensificando de um tempo para cá por conta de muita informação, né? É aquela programação de sempre focar no mal, na sombra, né? Da gente ficar sempre se culpando. Isso faz com que a gente fique com muitas raivas guardadas, com muito medo uns dos outros, sempre esperando o pior. Então, quando a gente faz essa reprogramação cerebral, que eu até recomendei esse livro, O Cérebro e a Felicidade, logo no começo do vídeo, né? Quando a gente faz essa reprogramação cerebral e vai treinando o foco na luz, quando a gente medita todos os dias, quando a gente faz orações e vai criando formas de pensamento positivas na nossa aura para atrair coisas positivas, quando a gente vai num centro espírita, se você acredita, por exemplo, e você recebe passes, faz um tratamento, quando a gente faz, por exemplo, um trabalho voluntário, quando a gente faz atividade física e libera hormônios de bem-estar, quando a gente vai mudando a nossa configuração de vida, configuração cerebral, quando a gente vai mudando a nossa sintonia através dessas atividades que facilitam a conexão com a fonte criadora, o medo tende a diminuir muito, porque o medo ele vem de uma energia que não está fluindo na excelência, de uma energia que está travada no corpo. Então, quando você faz uma atividade física, por exemplo, você vai perceber que depois da atividade física, o medo diminui muito.
Depois de uma meditação, quando você tem a conexão com a fonte criadora e você percebe que você é parte do todo, o medo diminui muito. Quando você ouve uma música alegre e dança e coloca a energia para rodar, né, e você vai desreprimindo as suas couraças, você vai flexibilizando as suas couraças corporais através da dança, por exemplo, isso faz o medo diminuir também. Como falava o Osho, não é uma questão de brigar contra o medo, mas sim de caminhar em direção à alegria. Porque se você caminha em direção à alegria, o medo vai sumindo naturalmente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos alguns de vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Pra quem ainda não sabe, eu tenho meu clube de assinaturas que eu lancei o ano passado, em agosto de 2022. Já tem bastante gente lá, já são mais de 33 vídeos, né, inéditos no momento, sobre conteúdos que eu não falo tão profundamente aqui no canal, porque lá eu tenho mais liberdade de expressão, dá pra falar sobre alguns temas de maneira mais profunda, porque é um público específico, seleto, né? Então, se você sentir no seu coração que é pra você, se você quiser ficar mais próximo de mim e ter acesso a esse material exclusivo, fica ligadinho que a seguir eu deixei um vídeo com mais detalhes explicando como funciona e como você faz para se inscrever. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, né, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado, além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, anual, semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o Mentor Amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, né? Então você não quer. Fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado. Essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, né? Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, né? E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios,